Fala, turma, beleza? Então, turma, na última parte agora da resolução das questões de matemática do Enseja 2019, ensino médio. Vou trazer aqui, finalizando tudo, então foi uma revisão massa. Vou estar colocando, turma, aqui nos cards e também no final do vídeo os links para você assistir as outras partes, caso você ainda não tenha assistido. É super importante você assistir todas as questões, tentar resolver sozinho, assistir as soluções, perguntar aí nos comentários, qualquer dúvida, respondo todo mundo, vai ser um prazer também responder vocês, beleza? Então, se você não me conhece ainda, sou o professor Thiago Araújo, teu professor de matemática, e se você não é inscrito no canal ainda, te inscreve aí no canal, que vai ser super importante para mim, você não tem noção do quanto isso ajuda um canal no YouTube, e também deixa o seu like para ajudar também o canal a crescer cada vez mais e ajudar outros estudantes, outras pessoas que querem conquistar o tão sonhado certificado do ensino fundamental ou do ensino médio, beleza? Então bora lá para a primeira questão aqui dessa última parte, questão 56, fala assim: as amigas Ana, Beatriz e Clara vão viajar de férias para o mesmo local, mas utilizaram agências de viagens diferentes. Ana pagou, então vamos lá, Ana pagou sua viagem em 5 parcelas iguais a R$ 387,20 centavos. O preço à vista da viagem de Beatriz era 1.600. Esse era o preço à vista. Então, Beatriz ia pagar 1.600 à vista. Mas ela conseguiu negociar o pagamento. Ele será efetuado em uma única parcela 3 meses depois, com juros simples, pagando aí 7% de juro ao mês, tá? Sobre o preço de à vista. Juros simples. O preço da viagem da Clara também era de 1.600 e ela também conseguiu negociar o pagamento, que será efetuado integralmente a 2 meses, só que não é com juros simples e sim juro composto sobre o valor do preço à vista. Beleza. Quem pagou o menor preço pela viagem? Então vamos lá, vamos começar pela Ana. A Ana pagou 5 parcelas Foram 5 parcelas, aqui ó, a Ana, 5 parcelas de R$ 387,20 centavos. Então, para saber o preço aqui da Ana, é só fazer 5 vezes 387,2, né? Que é a mesma coisa que vírgula 20. Então, bora fazer continha, turma. Tem alguns vídeos que eu não tenho feito as continhas e muita gente se enrola ainda, então vamos fazer junto aqui. Demora um pouco mais, mas a gente aprende aqui. Tem muita gente que ainda tem dúvida, se enrola com números decimais, isso é normal, mas você tem que vencer isso aí, porque na prova do Enseja, turma, o que vai te salvar é justamente as operações básicas, com frações nem tanto, mas decimais e números naturais é super importantes, tá? Decimal, então, cai muito em muitas questões, então você precisa saber fazer as operações com os números decimais, tá? Então vem comigo. Então vamos lá, 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 7, 35 e 1, 36, vão 3. 5 vezes 8, 40, com 3, 43, vai 4. E 5 vezes 3, 15. 15 com 4, 19. Como tem uma casa decimal, vai ficar com uma casa decimal. E aí vai dar 1936. 1936, beleza? Pronto, já sei quanto é que a Ana vai pagar. Então deixa eu só apagar essa continha que eu vou precisar desse espaço. Beleza. Então bora agora para Beatriz. Então vamos calcular aqui de Beatriz. Beatriz ia pagar 1.600 à vista, mas vai pagar daqui a 3 meses 7% de juro. Então, turma, olha só, o que você vai ter que lembrar? Vai ter que lembrar o seguinte, que o juro é quem? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Quem é o capital? É o 1.600. Qual é a taxa? 7%. 7% é a mesma coisa que 7 sobre 100. Então, eu vou colocar assim, ó, 7 sobre 100. Vezes o tempo, que são 3 meses. Turma, como esse número aqui, ó, termina em 2 zeros e aqui também tem 2 zeros, beleza, ficou bem facinho. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar logo aqui, ó, 7 vezes 3, vai dar 21. E aí vai ficar 21 vezes 16. Quanto é que é 21 vezes 16? Vamos fazer a continha aqui. 21 vezes 16. 6 vezes 1,
6, 6 vezes 2, 12, 1 vezes 1, 1, 2, tal, 6, 3, 3. Então vai dar 336. Só que isso aqui, turma, não é o que ela vai pagar, é só o juro. E aí eu preciso calcular o quê? O que ela vai pagar, que é o montante, que vai ser o preço do à vista, que é 1.600, mais o juro, que é 336. E isso aqui vai dar quanto? 1.936. Ou seja, ela vai pagar o mesmo valor que a Ana. O mesmo valor que a Ana. Beleza. Bora pagar ali de novo para deixar o espaço da continha. E aí agora a gente vai calcular o da Beatriz. Vou calcular aqui embaixo, ó. Vamos mudar de cor aqui para ficar diferente. A Beatriz também ia pagar 1.600, só que ela deixou para pagar 2 meses depois, 10% ao mês, só que é juro composto. Turma, juro composto é juro sobre juro. Então você vai precisar calcular quanto foi que ela pagou no primeiro mês. Depois, multiplica para calcular o segundo mês. Então, vou calcular o juro a cada mês durante 2 meses, tá? Para ficar mais fácil, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro, ó, como eu já sei que o valor inicial é 1.600, eu vou calcular os 10% sobre o primeiro mês. Então, vai ficar assim, o juro do primeiro mês vai ser 10% do que ela ia pagar. Então, vai ficar assim, ó, o capital é 1.600. Deixa eu melhorar aqui esses 6 aqui que ficou feio. Então, vai ficar aqui 1.600 vezes 10%, que é 10 sobre 100, vezes o tempo. Por que eu vou colocar 1 no tempo e não 2? Porque eu estou calculando a cada mês, é juro composto, é juro sobre juro. Então, você calcula do mesmo jeito, juro simples, mas calcula para cada mês. Então, vai ficar assim, ó. O que a gente vai fazer aqui? Como aqui tem zeros, eu corto 0 daqui, esse 0 com 0. E aí, isso aqui vai dar quanto? 16 vezes 10 vai dar 160. Então, quer dizer que no primeiro mês ela pagou 160 de juro, beleza? O que acontece agora? Eu vou chamar aqui de juro 1. No segundo mês, que eu vou chamar aqui de juros 2, o valor não vai ser mais 1.600. Ela não deve mais 1.600. Ela deve 1.600 mais o juro daquele primeiro mês, que foi de 160. Então, você vai pegar os 1.600 que ela deve, ó, e vai somar com os 160, que é o juro do primeiro mês. Então, ela deve agora 1.760. Esse é o novo capital. Então, essa é a diferença do juro simples para o juro composto. O juro simples, o capital, ele é o mesmo o tempo todo. O juro composto, não. A cada período que passa, o capital ele é renovado, porque o juro vai sendo incidido sobre o juro. E aí, a taxa continua sendo a mesma, 10%. Isso aqui, o tempo é 1. Beleza. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Cancela esses zeros aqui. Então, vai ficar 176 reais, vai ser então, isso aqui vai dar 176. Beleza. Beleza. Então, o que aconteceu aqui, ó? Teve o primeiro juro de 160, o segundo juro de 176. Então, o juro total, turma, o juro total aqui vai ser de quanto? De 160 mais 176. E isso aqui vai dar quanto? Vai dar 336. Ou seja, o mesmo valor que deu aqui para Beatriz. Então, quer dizer que o montante da Clara vai acabar sendo o mesmo montante da Beatriz. 1.600 mais 336, que vai dar igual a 1.936. Ou seja, elas todas vão pagar, apesar que pagam de formas diferentes, vão pagar o mesmo valor. E a resposta correta é a letra D. Ana, Beatriz e Clara pagaram o mesmo preço. Letra D deu certo. Então, turma, olha só, questãozinha um pouco mais complicada. Sim, porque você tem que fazer bastante continha. Mas basta você aplicar uma fórmula só. Qual é a fórmula? É a fórmula do juro simples. É a única fórmula que você precisaria aqui, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, a única coisa que você tinha que saber, o resto é fazer conta. Por isso que eu falo da importância de você saber fazer continha, multiplicar, dividir, utilizar números decimais, utilizar números inteiros, aquela coisa toda. Então, bora lá, a próxima questão fala assim, ó. A embalagem de um alimento produzido, destinado ao público juvenil,
possui o seguinte quadro nutricional. Então, você tem aqui, turma, a quantidade por porção de 150 gramas. Então, você tem, por exemplo, carboidrato, tem 40 gramas, e sódio tem 500 miligramas. Onde esses 40 gramas correspondem a 20% do valor diário recomendado. E esses 500 gramas correspondem a 50% do valor recomendado. Então, o recomendado é 100%, então 20% é 40 gramas desse carboidrato. Beleza. Uma recomendação indica que alimentos destinados a esse público devem ter a mesma distribuição nutricional. Ou melhor, deve ter uma distribuição nutricional mais rica em carboidrato. Então, se é mais rica em carboidrato, vai aumentar a quantidade de carboidrato. Contendo quanto? 60%. Então, ele vai aumentar aqui o carboidrato para 60%. Então, era 20%, vai aumentar para 60%. Dos valores diários recomendados. E mais pobre, ou seja, ele vai diminuir o sódio, contendo apenas 30%. Ele vai baixar aqui o sódio para 30%. Beleza. Dos valores diários recomendados. O nutricionista deverá adequar a nova quantidade desses nutrientes para a mesma porção de produto e elaborar um novo quadro nutricional que atenda à recomendação. Dessa forma, no novo quadro nutricional, deverão constar como novas quantidades de carboidrato e sódio, respectivamente. Então, nessa ordem aqui, tá? Carboidrato e sódio. Beleza, turma. A gente vai utilizar uma regrinha de 3 bem rapidinho aqui, ó. Primeiro para carboidrato. Turma, 40 gramas corresponde a 20%. E eu quero aumentar para 60%. Quantas gramas eu vou precisar? Então, fazendo meios por extremos aqui, mas antes disso, ó, eu posso simplificar aqui, ó, tirar esse porcentagem, posso cortar esse zero e faço meios por extremos. Então, vai ficar x vezes 2, 2x, 6 vezes 40 vai dar 240. O 2 que está multiplicando, ele vai passar para o outro membro dividindo. E aí eu tenho 240 dividido por 2 dá 120 gramas. Beleza. Só por essa resposta a gente já poderia marcar a letra A de aprovação. Por quê? Porque é a única que tem 120 gramas. Beleza, mas vamos calcular aqui também para o sódio. Então, por sódio, 500 gramas, ou melhor, 500 miligramas, equivalem a 50%. Eu quero baixar para 30. Quantos gramas vai precisar? Então, vamos lá. Ó. Já posso cancelar aqui, ó, o símbolo de porcentagem, posso cortar esses zeros. E aí eu faço meios por extremos, então vai ficar 5 vezes x, 3 vezes 500 dá 1.500. Então, x é igual a 1.500, dividido por 5, x é igual a 300. Beleza. 300 miligramas, né? Esqueci do miligrama. Pronto. E aí eu tenho 120, 300, letra A de aprovação. Beleza? Então vamos lá. Próxima questão. Então fala o seguinte, ó, uma embarcação se encontra no ponto B, situado a 1 km da costa, de frente para o ponto L. Beleza. O destino dessa embarcação é o farol, localizado no ponto F, distante raiz de 3 km do ponto L. Para efeito de orientação, o comandante dessa embarcação precisa calcular a medida do ângulo LBF. Então, LBF, turma, é esse ângulo bem aqui, ó. O ângulo LBF mede quanto? Então, turma, olha só. Quando eu tenho um problema que envolve triângulo reto, e a questão me dá a medida de dois lados e pede um ângulo, isso aqui é razão trigonométrica. Ou é seno, ou é cosseno, ou é tangente. O que eu tenho aqui, ó? Se o ângulo é esse, o lado que está lá do outro lado, do lado oposto, é o que eu chamo de cateto oposto. O lado que está pertinho dele é o cateto adjacente. E esse cara aqui é a hipotenusa. Beleza. Só que quais informações que eu tenho? Cateto adjacente e cateto oposto. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto adjacente e cateto oposto? É a tangente. Então você vai pegar aqui, ó, tangente do ângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa para ficar mais fácil.
Tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é assim que você calcula a tangente de um ângulo. Logo, a tangente desse ângulo alfa vai ser o cateto oposto é raiz de 3. E o cateto adjacente é 1. Logo, eu tenho que a tangente desse ângulo é a raiz de 3. Turma, você precisa saber memorizar. Isso aqui não tem jeito. Se a questão não fala nada, você tem que saber memorizado. Qual é o ângulo que a tangente dele é raiz de 3? Ó, você tem 30, 45 e 60. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, 1. E a tangente de 60, raiz de 3. Então, o ângulo que a sua tangente é raiz de 3 é o ângulo que mede 60 graus. Então, a resposta certa, letra C, de certificado vindo aí, beleza? Então, questãozinha fácil, mas se você não souber tangente, seno, cosseno, você não vai acertar. Então, não adianta ser só fácil a questão. Você precisa conhecer um pouco daquele conteúdo, beleza? Então, bora lá. Próxima questão, penúltima questão da prova. O técnico de um maratonista está montando os tempos obtidos pelo atleta em seu treinamento. Ele registrou o tempo gasto e a distância percorrida durante uma sessão de treinos, conforme indicado. Em seguida, observou que o tempo gasto era diretamente proporcional à distância percorrida, ou seja, existe uma constante de proporcionalidade. Existe um número que multiplica o valor para ele ir aumentando de maneira constante, né, de maneira proporcional. Para a divulgação impressa desses resultados, optaram pela apresentação dos dados observados em um gráfico cartesiano, mostrando a distância percorrida e o tempo gasto. Então, distância percorrida e o tempo gasto, tempo T. Beleza. Qual gráfico representa a relação entre a distância e o tempo D, a distância percorrida D e o tempo gasto T? Beleza, vamos analisar aqui, ó. Primeiro, turma, quando a distância percorrida é 0, qual o tempo que foi gasto? 0. Não começou a contagem ainda. Então, logo, esse gráfico bem aqui, ó, ele não tem aqui, ó, não começa no começo, como fala, né? Não tem no 0. Então, não tem como esse gráfico ser o correto. Então, elimina ele. Então, bora lá, turma. O que acontece aqui, ó? A distância está na vertical, certo? O que acontece, ó? A distância dele vai só aumentando, aumentando, de 6 até 18. Se a distância vai só aumentando, o que acontece? Esse gráfico aqui, ó, olha o que está acontecendo. Ó. A distância está fazendo assim, assim. Não está numa constante, né? Não está numa constante proporcional, mantendo a proporção. Logo, não pode também ser esse gráfico aqui, ó. Não pode ser esse gráfico. E é o que acontece aqui para ficar logo mais óbvio. Se você observar, ó, como ele é proporcional, você observa que existe um aumento proporcional, ó. Então, 18 aumentou 12 para chegar em 30, depois aumentou 12 para 42, ou seja, existe um aumento constante. Então, não pode também ser uma curva, esse crescimento da distância em relação ao tempo. Logo, a resposta correta também não é a letra D, e aí só me sobra a letra A como resposta correta. E, de fato, turma, quando eu tenho aí essas duas grandezas sendo diretamente proporcionais, né, existe uma constante de proporcionalidade, existe um aumento linear. Né? E aí isso é uma função afim, onde eu tenho aqui o ponto 0. Então, essa função aqui, ó, tem um valor que multiplicado pelo tempo vai dar a distância. Então, isso é uma função afim, o gráfico de uma função afim. Beleza? Letra A, resposta correta. E, por último, bora lá. Questão 60. O gráfico descreve o volume de água em 1.000.000 de metros cúbicos. Então, o gráfico fala em 1.000.000 de metros cúbicos, tá? Presente em um reservatório no dia 31 de dezembro nos anos de 2015 a 2017. Então, está aqui a quantidade em cada ano. Suponha que em 31 de dezembro de 2018, o volume de água presente nesse reservatório, registrou a mesma queda percentual que a observar nos anos anteriores. O volume de água em 1.000.000 de metro cúbico registrado em 31 de dezembro de 2018 foi. Então, turma, olha só.
Se vai permanecer com a mesma queda percentual, vai continuar caindo o mesmo tanto, tá? Dos anos anteriores. Então, observa, ó, que de 2015 para 2016, caiu quanto? 5. Caiu 5 milhões de metros cúbicos. E 5 milhões representa quantos por cento? Basta eu pegar os 5 e dividir por 50. Para eu saber quantos por cento ele representa em relação a 50. Eu tinha 50, diminuiu 5. Esse 5 representa quanto desses 50? E aí fica fácil. Olha só como é fácil fazer isso aqui, ó. Se eu multiplicar aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2, isso aqui vai dar 10, 2 vezes 50 dá 100. E 10 sobre 100, isso aqui é 10%. Então quer dizer, turma, que está caindo 10% de um ano para o outro. Se você calcular agora de 45 para 40,5, 10% de 45 é 4,5. E 45 menos 4,5 vai dar 40,5. E aí eu quero cair agora 10%. Então quer dizer o quê? Se vai diminuir 10%, eu vou ter agora aqui, ó, uma coluninha aqui, em 2018, onde essa queda vai ser de 10%. Se vai ser de 10%, o que era 100 vai passar a ser 90%. E aí eu vou calcular 90% de 40,5. Turma, eu sei que aquele símbolo de porcentagem, ele representa divisão por 100. E eu sei também que eu posso cortar esse zero com esse e posso pegar essa vírgula aqui, ó, e deslocar para a esquerda, eliminando esse zero aqui. E aí eu vou ter 9 vezes, o dia vezes 4,05. Isso aqui dá para fazer de cabeça. 4 vezes 9 dá 36, 4 vezes 5, 45. Então vai dar 36,45 milhões de metros cúbicos. E isso aqui está onde? 36,45 na letra A de tô ficando fera e você aprovado, vou pegar meu certificado e vou voltar aqui no canal da Escola de Números com o professor Thiago Araújo e falar, ó, Thiago, deu tudo certo, arrebentei lá em matemática, consegui meu certificado, beleza? Então, galera, chegamos ao fim da solução das 30 questões que caíram na prova de matemática do Enseja 2019, ensino médio. Turma, tem gente me mandando mensagem, ó, Thiago, o gabarito da questão tal tá errado, olha o gabarito aí, mas tá vindo o gabarito errado. Não é o gabarito do PPL, não é o gabarito do ensino fundamental, é o gabarito, você tem que procurar o gabarito do Enseja 2019, ensino médio, tá? Regular, para poder o gabarito bater certinho. Então teve gente que olhou no gabarito errado e achou que eu tinha errado alguma questão. Mas se você achar que eu errei alguma questão, manda no comentário aí, de repente a gente conversa, eu posso ter errado, não sei, né? Espero que não, mas, né, se porventura acontecer alguma coisa, eu explico para você. Então já me mandaram mensagem onde olharam o gabarito no gabarito errado. Então olhe pelo gabarito certinho, beleza? Então todas as soluções aqui dessas questões do Enseja estão baseadas no gabarito oficial do Enseja. Então não tem nenhuma questão aí fora do gabarito, não se preocupem com isso, tá? Então, galera, se você não se inscreveram ainda, vai aí embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa aí esse joinha, esse like, é super importante aqui pra mim. Tem gente que não sabe a importância que é se inscrever no canal e curtir os vídeos. É super importante pra mim continuar motivado e crescendo no YouTube, beleza? Então, galera, valeu, um forte abraço, tamo junto e fui!